amigos queridos, companheiros de caminhada, irmãos, vamos fechar os olhos, respirar profundo e suavemente, soltando o nosso corpo, relaxando o nosso corpo, soltando os nossos ombros, sentindo toda esta energia que se faz presente, que já vibra, já pulsa ao nosso redor, fazendo com que nos sintamos mais leves, mais tranquilos. Então vamos respirar suavemente, profundamente, elevando o nosso pensamento ao alto, sentindo a presença dos nossos guias, protetores, mentores espirituais, sentindo a presença dos nossos anjos guardiões, envolvidos neste momento em muita luz e proteção. Vamos nos conectando ao mentor espiritual desse estudo, que está sempre conosco, nos guiando, orientando, na leitura, nos comentários, e vamos acalmar o nosso coração, limpar a nossa mente e nos abrir para todo o ensinamento da noite de hoje, elevando nosso pensamento ao alto, nos envolvendo pelo manto sagrado de Maria, sentindo o abraço amoroso de Jesus neste momento, na noite de hoje. E vamos chegar até Deus através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ó Pai Todo-Poderoso, que assim seja. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, o nosso grupo, a nossa noite. Que assim seja. Vamos lá então, pessoal. Seguindo nos estudos do livro Missionários da Luz, capítulo 18, Obsessão. A conselho de orientadores experimentados, o agrupamento a que Alexandre emprestava preciosa colaboração reunia-se em noites previamente determinadas para atender aos casos de obsessão. Era necessário reduzir tanto quanto possível a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. Semelhante capítulo de nossas atividades impressionava-me fortemente. Com a curiosidade de sempre. Todo obsidiado é um médium, na acepção legítima do termo. O instrutor sorriu e considerou. Médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos o somos, em vista de sermos intermediários do bem, que procede de mais alto quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. O obsidiado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho.
Lembrando as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadores assíduos do esforço de Alexandre e outros instrutores, acrescentei: pelo que me diz, compreendo as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. Entretanto, recordo-me do otimismo com que nossos amigos comentam a posição dos obsidiados que serão trazidos a tratamento. O generoso mentor fixou um sorriso paternal e observou: eles, por enquanto, não podem ver senão um ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico, e de modo algum deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. Depois de pequena pausa, continuou: também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles, mais levianos, chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. Já conhece todos os casos? Indaguei. Todos, respondeu Alexandre sem hesitar. Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Considerando muito interessante a menção especial que se fazia, perguntei: gozará a jovem de proteção diferente? O instrutor sorriu e esclareceu: não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. O que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Esta a definição da maior porcentagem dos casos espirituais de que estamos tratando. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou,
o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer senão semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. O instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação e, porque visse minha necessidade de esclarecimento, prosseguiu. A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço, e não obstante terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é a de que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Compreendi a elucidação e esperei a noite de socorro aos obsidiados, como Alexandre designava esse gênero de serviço. Não decorreram muitos dias e, em companhia do instrutor, penetrei sumamente interessado o conhecido recinto. O pessoal estava agora reduzido. Em derredor da mesa, reuniam-se tão somente 2 médiuns, 6 irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais e os obsidiados em tratamento. Os enfermos, em número de 5, apresentavam características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, demonstravam enorme agitação. 2 outros, ambos moços e irmãos pelo sangue, pareciam completamente imbecilizados. E, por último, observamos a jovem a que Alexandre se referira, que se controlava com esforço ante o assédio de que era vítima. As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Nenhuma delas nos registrava a presença, em virtude do baixo padrão vibratório em que se mantinham, mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados. Permutavam impressões entre si com grande interesse e, pelas conversações, deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança. Seguia-lhes atentamente a movimentação quando fui surpreendido com a chegada de 2 amigos de nosso plano, para os quais olharam os obsessores com certo receio. São nossos intérpretes junto das entidades perseguidoras, exclamou Alexandre, elucidando-me. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo. Assinalando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilharem de entendimento direto com os instrutores de nossa esfera ali presentes, ouvi o meu orientador explicar. Já se encontram de posse das instruções precisas aos trabalhos da noite. As criaturas desencarnadas que se congregavam ali em dolorosa perturbação retificaram, de algum modo, a linguagem que lhes era própria ao avistarem os 2 missionários. Verifiquei pela modificação à vida que ambos eram já conhecidos de todas. Um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros. Estão chegando os pregadores. Oxalá não nos venham com maiores exigências. Não sei o que desejam estes ministros,
respondeu o interlocutor algo irônico. Porque, afinal de contas, conselho e água dão-se a quem pede. Parece-me que convidaram-os da mesa a cansar-nos até o esquecimento de nossos propósitos de fazer justiça pelas próprias mãos. Palavras o vento leva, aduziu o outro. A essa altura, os novos amigos entravam em palestra com as entidades de sombra. Um deles dirigiu-se a uma senhora desencarnada em tristes condições que se ligava a um dos obsidiados em posição de idiotia e falou-lhe bondoso. Com que então minha irmã parece melhorada, mais forte, ainda bem. Ela explodiu em crise de pranto. Todavia, prosseguiu o missionário sem qualquer inquietude. Acalme-se. A vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhoras que deseja. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá articular os elementos da paz íntima até que perdoe de coração. É quase impossível, respondeu a interpelada. Este homem afrontou meu ideal de mulher, lançou-me a corrupção, escarneceu de minha sorte, transformou meu destino em corrente de males. Não será justo que pague agora? Não apregou que o Pai é justo? Eu não vejo, porém, o Pai e preciso fazer justiça usando minhas próprias forças. E porque o doutrinador desencarnado a fitasse compadecido, murmurou: E se fosse o senhor a mulher? Ponha-se no meu caso e pense como procederia. Prontificar-se-ia a desculpar os malvados que lhe atiraram lama ao coração? Cerraria as portas da memória a ponto de anestesiar os mais belos sentimentos do caráter? Não acredito. O senhor reagiria como eu estou reagindo. Há condições para perdoar. E as condições que eu imponho, a qualidade de vítima, são as de que o meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte. Ele felicitou-me e voltou ao mundo. Preparou-se para uma vida regalada de considerações sociais, titulou-se para conquistar a estima alheia, e o que me deve? Também eu, em outro tempo, não era digna de respeito geral? Não me candidatar a uma existência laboriosa e honesta com o firme propósito de servir a Deus? Acompanhava a discussão com forte interesse, admirando o individualismo que caracteriza cada criatura, ainda mesmo além da morte do corpo. O intérprete de nossa esfera, contemplando-a sem irritação, observou. Todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia, em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a porcentagem de nossa coparticipação. Apenas em situações raríssimas poderíamos exibir de fato o título de vítimas. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, porém, temos a nossa parte de culpa. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. Nesse ponto, a interlocutora, parecendo melindrada, acentuou asperamente. Suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura da justiça. E com um riso irônico terminava. Aliás, da justiça pregoada por Jesus. O missionário não se exaltou ante o sarcasmo do gesto que acompanhou a observação ingrata e disse-lhe bondoso: A justiça. Quantos crimes se praticam no mundo em seu nome? Quantos homens e mulheres
que, procurando fazer justiça sobre si mesmos, nada mais fazem do que incentivar a tirania do eu. Refere-se à irmã ao Divino Mestre. Que espécie de justiça reclamou o Senhor para ele quando vergava sobre a cruz? Nesse sentido, minha amiga, o Cristo nos deixou normas de que não deveremos esquecer. O Mestre mantinha-se vigilante em todos os atos alusivos à justiça para os outros. Defendeu os interesses espirituais da coletividade até a suprema renunciação. Entretanto, quando surgiu a ocasião do seu julgamento, guardou silêncio e conformação até o fim. Naturalmente não desejou o mestre, com semelhante atitude, desconsiderar o serviço sagrado dos juízes retos no mundo carnal, mas preferiu adotá-la, estabelecendo o padrão de prudência para todos os discípulos de seu evangelho nas mais diferentes situações. Ao se tratar de interesses alheios, minha irmã, devemos ser rápidos na justificação legítima. Entretanto, quando os assuntos difíceis e dolorosos nos envolvem o eu, convém moderar todos os impulsos de reivindicação. Nem sempre a nossa visão incompleta nos deixa perceber a altura da dívida que nos é própria. E, na dúvida, é lícita a abstenção. Acredita que Jesus tivesse algum débito para merecer a sentença condenatória? Ele conhecia o crime que se praticava, possuía sólidas razões para reclamar o socorro das leis. No entanto, preferiu silenciar e passar, esperando-nos no campo da compreensão legítima. É que o Mestre, acima do olho por olho, das antigas disposições da lei, ensinou o amai-vos uns aos outros, praticando-o invariavelmente. Confirmou a legalidade da justiça, mas proclamou a divindade do amor. Demonstrou que será sempre heroísmo o ato de defender os que merecem, mas se absteve de fazer justiça a si mesmo para que os aprendizes da sua doutrina estimassem a prudência humana e a fidelidade divina nos problemas graves da personalidade, fugindo aos desvarios que as paixões do eu podem desencadear nos caminhos do mundo. A interlocutora, em face da argumentação veemente e bela, emudeceu fortemente impressionada. E Alexandre, que seguia também comovido as explicações do intérprete, observou-me. O trabalho de esclarecimento espiritual depois da morte entre as criaturas exige de nós outros muita atenção e carinho. É preciso saber semear na terra abandonada dos corações desiludidos que se afastam da crosta sob tempestades de ódio e angústia desconhecida. Diz o livro sagrado que no princípio era o Verbo. Também aqui, diante do caos desolado dos espíritos infelizes, é necessário utilizar o Verbo no princípio da verdadeira iluminação. Não podemos criar sem amor. E somente quando nos preparamos devidamente, edificaremos com êxito para a vida eterna. Silenciando a entidade que fora criteriosamente advertida, passei a observar a senhora, ainda jovem, que se mostrava sob irritação forte no recinto, preocupando os amigos encarnados. Diversos perseguidores, invisíveis à perquirição terrestre, mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações, mas de todos eles sobressaía um obsessor infeliz de maneiras cruéis. Colara-se-lhe ao corpo, em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Identificava a luta da vítima, que buscava resistir quase inutilmente. Meu bondoso orientador percebeu minha estranheza
e explicou: Este André representa um caso de possessão completa. E dirigindo-se ao intérprete, que argumentava momentos antes, recomendou-lhe estabelecer ligeiro diálogo com o perseguidor temível, para que eu ajuizasse quanto ao assunto. Sentindo-se tocado pela destra carinhosa do nosso companheiro, o infortunado gritou: Não, não, não me venha ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Não desejamos forçá-lo, meu irmão, acentuou o amigo com serenidade evangélica. Tranquilize-se. Enquanto alimentar propósitos de vingança, será castigado por si mesmo. Ninguém o molesta, senão a própria consciência. As algemas que o prendem a inquietude e a dor foram fabricadas pelas suas próprias mãos. Nunca, bradou o desventurado. Nunca. E ela? Fez acompanhar a pergunta de horrível expressão e continuou. O senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Esta mulher foi perversa para nós todos. A lei de meu esforço vingador vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for. Esboçou um gesto sinistro e prosseguiu. Por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Não é justo que sofra até que nos restitua? Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? O nosso intérprete, muito calmo, obtemperou. O mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, o de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Neste momento, seus olhos revelam a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão, não seria mais razoável esperar, em seu caso, pelo justo juiz? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos, se ainda não pode avaliar a extensão dos seus próprios débitos? O revoltado parecia chocar-se ante os argumentos ouvidos, mas longe de capitular em sua posição de perseguidor, respondeu asperamente. Para os mais fracos, suas observações serão valiosas. Não para mim, porém, que conheço as sutilezas dos pregadores de sua esfera. Não abandonarei os meus propósitos. Minha situação não se resolverá com simples palavras. Nosso companheiro, compreendendo o endurecimento do antagonista e apiedando-se-lhe da ignorância, continuou em tom fraterno. Não se trata de sutileza, e sim de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe as razões de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe a influenciação à mente da vítima. Entretanto, apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração, fazendo-lhe reconhecer que sem as desculpas recíprocas não liquidaremos nossos débitos. Em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima. No entanto, é estranhável seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem,
visto que suas atividades de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. Ferido talvez mais fundamente em sua vaidade, o obsessor calou-se, enquanto o intérprete se voltou para nós outros, indagando de meu orientador quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abranger alguns quadros do passado distante. Alexandre, todavia, considerou: não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças. Não conseguiria compreender. Antes de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que sofra. Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos, observei detidamente a pobre obsidiada. Cercada de entidades agressivas, seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos, mas vigorosos, uniam-nos ambos, e ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Salve-me do demônio! Salve-me do demônio! Gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Oh, meu Deus, quando terminará meu suplício? Olhos desmesuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum, bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno. Estão aqui, estão aqui. Ai, ai. Pode ser aí, então, Flávio. Tá. Bom, esse capítulo, na realidade, ele é uma continuação da semana passada, né? Com o atendimento aquele, a gente viu que a semana passada, aquele atendimento para o espírito do Marinho, que era um padre e tal. E muito importante a questão da semana passada, que talvez a gente tenha falado só por cima, assim, tem a maior relevância para a gente compreender como é que os espíritos se fazem presentes em determinado ambiente, até numa corrente mediúnica, quando são evocados. A gente vê lá no Céu e Inferno, aquela obra, das obras do Kardec, né, do Pentateuco, que tem várias e várias evocações, né, tanto evocação como invocação é a mesma coisa, que são chamados espíritos a um ambiente, naquela época, claro que era feito em corrente mediúnica nas residências, ou seja, em centro espírita, não importa. O que o espírito se faz presente quase que instantaneamente? É exatamente o que a gente viu a semana passada. É uma corrente magnética em que o espírito ele é atraído mentalmente e onde ele estiver, ele vem sem ter o comando, ele não consegue ter a consciência de si próprio e acaba vindo. E isso vale para todas as situações, às vezes a gente não se dá conta, mas até na nossa residência, na nossa família, no nosso ambiente profissional, onde quer que seja a invocação do espírito, ele pode se fazer presente, entre aspas, fisicamente, ou seja, com o seu corpo espiritual ou mentalmente. Nas duas situações, ele muitas vezes não tem controle absoluto, ele é atraído. Por que não se faz, quando se recomenda fazer o evangelho no lar, não ficar invocando do evangelho no lar desencarnados, afetos nossos que já partiram, quer dizer, invocar esses espíritos para eles serem atraídos ao nosso ambiente familiar. Ou também, algumas vezes, alguns que fazem até por brincadeira, querer fazer invocação espiritual, e mal sabem que atraem os espíritos. E essa atração, é claro que ela, entre aspas, também passa a ser normal, porque ela é corriqueira, mas é
uma das situações que a gente tem para compreender o espaço e o tempo relativo para o mundo espiritual. E não importa qual seja a distância, né? Vai invocar um espírito que esteja lá na China, se ele tiver ligação fluídica com aquele ambiente, a invocação dele vai se dar quase que instantaneamente. E ela é mental e perispiritual, ou corpo espiritual. Nesses trabalhos, quando se faz de limpeza, de desobsessão, que, aliás, é bem tratado esse assunto lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, o tipo de obsessão, ou seja, a simples e a complexa ainda vai à subjugação, no caso, esses aí, boa parte desses que foram atendidos nessa sessão aí, estavam subjugados já ao comando espiritual de possíveis obsessores, de obsessores mesmo, de espíritos que estavam dominando por relação ao seu passado. Por que se chama complexa? Ela é complexa porque é um emaranhado de fatos que muitas vezes não envolve só uma encarnação e não envolve só uma atitude em determinada encarnação, que mais tem se acentuado esse processo de dívida, de débito com esse grupo de espíritos ou um determinado espírito. Por quê? Porque isso se dá de uma forma entrelaçando uma série de fatores. Vamos imaginar que nesta encarnação, alguém que tenha a vocação para praticar o mal, a vocação, na essência, nós não fazemos o mal. O mal é uma criação humana, mas vamos que aquele que tem até um determinado prazer, e aí o obsessor e o obsidiado são doentes, eles são enfermos da alma. Ou seja, todas as vezes que nós estivermos em processo de desajuste psíquico, nós estamos enfermos da nossa natureza, que é um espírito, embora simples e ignorante, ou seja, não tem o conhecimento pleno, nós caímos em enfermidade quando nós desequilibramos a nossa mente, o nosso pensamento. Quando nós entramos em sintonia com esse desajuste, é que nós caímos em possível obsessão. Ela pode ser simples, essa coisa corriqueira do dia a dia, sente uma raivinha de alguém, uma coisa, um desajuste, ou tem um hábito nocivo, vai beber, ou aquele que consome ocasionalmente drogas, vai ter o espírito dizendo para ele, mais, gostei, tu é dos meus, tal. Ela não é complexa, essa obsessão, ela é simples, mas pode estar atrelada a uma obsessão complexa em que aquele agente que está fortalecendo aquela obsessão simples, ele tem um outro intuito, que ele está servindo uma inteligência. E essas inteligências chamadas, e aí não são regiões simplesmente umbralinas, são regiões trevosas, e essas inteligências que têm até denominação, ou se chamam de magos, inteligências das trevas, eles não se fazem presentes nas reuniões mediúnicas. Eles estão à distância. Eles não se fazem, o seu corpo espiritual é muito, muito raro de o corpo espiritual desses magos, dessas inteligências estarem, porque eles não caem em cilada, eles não caem nessa eles já conhecem, tu pode ver o palavreado daqueles que estão ali em manifestação, a gente vai ver até na sequência semana que vem, de como eles se comunicam, eles já estão sabendo qual é o plano da luz, já sabem quais são as amarras que eles podem enfraquecer os seus poderes, que eles acham que são poderes intransponíveis, que são indestrutíveis, que eles conseguem destruir a luz com a vontade deles. E o que eles invocam, esses espíritos, essas inteligências? Eles respeitam a lei de causa e efeito. Não porque, por natureza deles, eles sabem que não pode se opor à lei da natureza, à lei de causa e efeito. Ou seja, o que eles apostam no efeito. Ou seja, incutir nas suas vítimas os seus erros, os seus crimes, as coisas que fizeram no passado, e eles ficam relembrando e escravizam outros espíritos para ficarem no ouvido, para ficarem uma ideia monoideísmo de incutir neles os crimes que cometeram no passado. Esse caso aí, sem entrar no mérito
dessa que foi, então, vilipendiado no seu sentimento com o outro, que aí depois passaram o tempo, não importa. Isso aí te pode estar associado pelo nosso passado e nós somos cobrados exatamente por isso. E qual é o momento que esses espíritos trevosos, as inteligências, conseguem o seu intuito? Quando nós baixamos a nossa vibração. Quando, de uma forma persistente, a gente está em melancolia, tristeza, por outras razões, né? Razões simples, mas que dão a condição para que esses cobradores de passado apareçam. Uma outra forma que esses espíritos, às vezes, e parece ser assim, falta até de estudo, né? Esses que trabalham com terapia de vidas passadas, eles abrem psiquicamente um passado e mal sabem que muitas vezes há cobradores de passado que nos deixaram de lado. E a gente invoca esse magnetismo, que na realidade é feito, e que faz uma sessão de terapia de vidas passadas para quem não, assim, que fala com desconhecimento, sem proteção. Por isso que o ideal de fazer isso é uma corrente mediúnica, que tem as determinadas proteções, e esses instrutores espirituais vão intuir ao dirigente dos trabalhos, ao médium que vai receber, porventura, um sofredor, vai intuir um terceiro médium a passar uma mensagem de conforto, né, de paz, de resignação a um possível espírito comunicante. Isso deve ser feito numa corrente e não num consultório com alguém desavisado, porque pode abrir magneticamente um passado que está adormecido há muito tempo e esses espíritos já se viu e aí em atendimentos, processos obsessivos que os espíritos dizem assim, não, achei esse e se dirige assim, achei esse canalha, achei esse patife, achei esse desgraçado, exatamente quando ele estava tentando querer enxergar o seu passado. E agora estamos aqui para contar exatamente o que ele já fez, o que ela já fez. E, às vezes, esse passado adormecido desperta no presente. E, às vezes, aí vai dizer assim, mas apareceu, então aí caiu a pessoa. Não, ela vai entrar em melancolia, porque vai ser avisada durante o seu desdobramento noturno, esse espírito vai aparecer para ela e ele vai se lembrar daquele passado criminoso e vai se achar culpado, porque os nossos crimes de passado nós sabemos que cometemos e nos sentimos culpados. Muitos deles nós já nos auto-perdoamos, já trabalhamos psiquicamente com os espíritos envolvidos, as pessoas envolvidas naquelas encarnações, e já se dissiparam essas energias. Mas, às vezes, há um terceiro querendo nos chamar, agora quer ser santinho, agora quer ser o bonzinho. Mal sabe, não é o cobrador que está nos impondo aquela coisa, é um terceiro que está querendo dizer o que a gente já fez. Isso acontece na nossa encarnação. Não há pessoas que, às vezes, passando alguns anos, ou a gente tem um outro comportamento, começa a ter uma boa leitura, bons hábitos, não aparece alguém da nossa adolescência, alguém que conheça coisas que a gente já fez nesta encarnação e querem jogar na cara, e querem dizer para ele, agora é o santinho, agora é todo lá o cristãozinho, agora é o isso, aquilo. Mal sabe o que ele fazia, o que ela fazia 20 anos atrás, 30 anos atrás, não importa. Isso existe durante a encarnação, mas existe também no plano espiritual. Aí pode pensar, também um dia eu já pensei, então qual é a saída? A gente está condenado. Não, a saída é sempre elevar o pensamento. E aí as ferramentas para elevar o pensamento é ocupar o tempo com coisas boas, pensando em coisas boas. Quando passar por esse período de tristeza, melancolia, e que muitas vezes até a gente passa por um processo, está enfermo, volto a dizer, a gente está enfermo no desajuste, no desequilíbrio, às vezes tem até ajuda do terapeuta, até medicações, porque a medicação vem o quê? É da ciência. A ciência é instrumento de Deus, quando ela é sintonizada com algo. Ela transitoriamente pode nos auxiliar, mas não vai resolver o problema. Tanto é que grande parte das enfermidades mentais, e eu, para mim, até tenho que todas elas têm um vínculo espiritual, porque não é de graça que determinado espírito
vai reencarnar através de um envoltório, que é o modelo organizador biológico, que é o perispírito, o corpo espiritual, ele vai ser moldado de uma forma, mesmo com um determinado defeito na parte encefálica, que pode ter uma doença mental, e essa doença mental ela é própria ao aprendizado daquele espírito que está em resgate, e também dos que estão no seu convívio. A sua família, aquelas pessoas, os afetos, aqueles que vão conviver com esse espírito na enfermidade. Nem toda vai encontrar a cura, mas vai encontrar o alívio, e sempre se alivia com o prazer em desejar o bem do outro, que é o amor crístico, amor cristão. É esse o grande ensinamento. E para nós, a gente vê assim, o mundo espiritual, o centro mediúnico, o que seria da nossa vida se não tivesse um centro espírita? Na realidade, a gente viu até semana passada, porque grande parte do atendimento espiritual, ele mais serve para os espíritos que estão o colateral da corrente, que esses é que vão receber aquelas emanações e que em pouco tempo, de forma coletiva, eles serão resgatados para uma área de restabelecimento. Já viram várias vezes nos atendimentos, então, encaminhando aos hospitais, amor e caridade, ou fraternidade, amor e fraternidade e tal. Os hospitais, não importa qual, a gente encaminha coletivamente. Mas o que falta, muitas vezes, aí vem a questão do estudo. Esses processos de desobsessão complexa não se dão em pouquíssimos minutos. Esse é um processo lento e gradual, e tem que vir uma nova reconstrução, tem que ter um comportamento da vítima, aquele que esteja em atendimento, de mudar o seu comportamento, o seu pensamento, e se vincular com o desejo da corrente dos instrutores espirituais que agem em nome do alto, né, para se desvincular daquele passado, como perdoando as nossas vítimas, perdoando aquele ao qual nós nos inserimos num determinado crime, e sem querer entrar no mérito se é a autoria ou é a própria vítima. Nós nos vinculamos a determinados crimes e nós, obrigatoriamente, só vamos encontrar a cura e o reequilíbrio quando nós tivermos a sintonia vibratória com a mudança do comportamento. Queria perguntar uma coisa, ou Kiko? Eu queria... olha só... Está cortando um pouco para mim. Está falando aí. Está cortando? Está cortando? Agora melhorou. Tá ouvindo, não? Sim. Pode falar. Não? Cortou, né? Dentro da roda mediúnica, muitas vezes dá a passagem para um espírito, né, que é um parceiro nosso, né, de outras vivências. Não seria muito melhor só para a gente poder entender, né, uma situação, né, qual é a situação, o médium e a roda, né, o dirigente que está ali, mais o médium que está recebendo, que a gente pudesse entender só a situação, só o contexto, mas na realidade não seria muito mais importante trabalhar o indivíduo encarnado, esse que está ali, entendeu? Dizendo para ele o seguinte, amigão, esses são os nossos parceiros, né? Quem sabe tu começa a fazer uma oração, um evangelho no lar, muda um pouquinho de atitude, sabe? Tu tem uma cartilha, sabe? Se desse para a gente escrever ali na hora, como se fosse uma receita médica, né? Como se fosse uma homeopatia, eu vou te receitar pelos próximos 15 dias até tu voltar. Tu vai rezar de manhã, meio-dia e de noite. Tu vai fazer o evangelho no lar 2 vezes por semana, e quando tu surgir um pensamento muito ruim, uma melancolia, tu vai pensar em Jesus, né? Não seria muito mais fácil dessa forma do que tentar doutrinar? O Kiko, eu tenho assim, por experiência até do passado, na nossa casa mesmo, e na casa antiga, lá quando eu trabalhava lá no João Pedro também, e eu me lembro, e olha, na nossa casa, na casa Lucas de Assis, naquela época a gente queria marcar ali, lembra que vocês pegaram, não sei se aquela fase que não ia marcar, e nós só atendíamos, acho que no início, quinta-feira,
E aí, só daqui a 3, 4 quintos, e vinha uma pessoa, às vezes, nitidamente, naquele aconselhamento, naquela recomendação que se dava antes dos trabalhos, conversava ali, chegava meia hora antes para conversar com um, com o outro, e tinha caso assim de obsessão nítida, de perturbação mental, de quase que de subjugação. E eu me lembro que aí até não tinha o que fazer, porque já estava marcado, tinham tantos para atender naquela noite, assim, então, olha, vamos fazer o seguinte, e aí, já com aquela experiência já de passado, e aí a persistência disso aí, exatamente isso. Olha, meu, vamos tomar passe, bem toda semana aqui, se quiser, até tem aí, tinha 2 dias de passe, um dia 3 mil, sei lá como é que era, eu sei que quinta tinha. E aí, Evangelho Lunar, livro espírita, seja o que for, mudança de atitude mental. E, olha, eu tenho um caso clássico que eu me lembro, que era um problema tão sério, que aí foi marcado para ele a consulta 3 semanas depois, e ele ficou indo nas palestras e tal, estava indo, dava para ver a fisionomia mudando. Quando chegou o momento do atendimento, não se viu nada, não tinha nada, praticamente nada, nada. Olha que eu estava na corrente, e aí se tivesse aquelas coisas que vinha, aquelas coisas lá de baixo e tal, dei a vazão, deixei o canal totalmente aberto, que viesse alguma coisa, nada, nada. Foi só um aconselhamento. Eu me lembro até que a Malise recebeu a tia Ziza, mandou isso e aquilo, olha que exemplo que maravilhoso disso, daquilo. E foi uma pessoa que ficou durante um bom tempo frequentando a nossa casa lá, e eu me lembro esse caso, assim, para mim é emblemático da força de vontade, o esforço que ele fez para se libertar. Ele tinha sonhos horríveis, com pesadelos, insônia, comportamento, tinha as terminações nervosas dele, quando ele ficava tenso com alguma coisa, dava para ele uma síndrome quase que do pânico, ele não sabia o que fazer em determinado momento, e atrapalhava a vida profissional, a vida afetiva, e conseguiu se transformar. Depois foi um grande frequentador da nossa casa. Eu não sei que depois, que aí até foi a época que eu fui para Brasília, eu não vi mais, eu não sei, mas é um exemplo clássico de tudo que tu está falando aí, e é o que a gente deve recomendar. Porque, por outro lado, vamos que esse tivesse sido atendido no primeiro dia e tivesse se impressionado com tudo que aconteceu e também tivesse um determinado temor durante a noite, sem o preparo mental, ele ia ser cobrado por essas inteligências lá de baixo, e provavelmente poderia acontecer a recaída, e aí comentar em casa, comentar com outros, olha, sabe uma coisa, fui mexer com essas coisas, parece que piorou. E aí tem aquela sensação, e sem a recomendação, não começou com aquela coisa, pô, não consegui a consulta, agora vou devagar. Como é que é o evangelho? Vou me informar, eu me lembro isso, pô, procura, como é que se faz e tal, e é poucos minutos, é uma coisa boa, se não for com gente de casa, tenta nessa hora desligar tudo, pede assim respeito, 10, 15 minutos, para te fazer esse evangelho, ou que venham os familiares junto. Isso tudo não teria ocorrido se na primeira vez tivesse sido atendido. Então, essa recomendação, eu acho que até agora, acho que a casa lá deve fazer essa coisa, essa triagem, né, que é lenta e gradual, não colocar direto nesse trabalho de limpeza, de desobsessão. E também eu até assim me somo nisso que a gente falou há 2, 3 semanas atrás, de não precisar ter atendimento ostensivo. Eu chego hoje à conclusão de que receber aquelas entidades como eu recebia e outros ali médicos que recebiam não é o fator mais equilibrante, e aí eu passo a compreender até algumas casas que fazem o trabalho de desobsessão sem a presença do paciente, daquele que tem que ser atendido, ou muitas vezes até é feito, mas a pessoa fica do lado de fora, e os médiums são educados na sua mediunidade de não ter aquela manifestação mais ostensiva, porque não é necessário, não é fundamental.
o mais importante são as energias que são emanadas para aquele fato e clarear aquele passado com energia de perdão, de auto-perdão. É isso que vai fazer a mudança do comportamento nos dias seguintes, que vai fazer com que o possível obsessor vai abandonar. E tem uma outra questão que também é prática, e eu me lembro também de vários casos, quando está se atendendo lá dentro a uma desobsessão complexa, causa uma irritação muito grande na corrente e nas pessoas que estão assistindo lá fora. É uma irritação não conseguem definir. Tem pessoas que até pensam em ir embora, outros que palhaçada é essa? Começam a ter coisas na cabeça, porque essas inteligências que estão lá do outro lado, assim, ó, vamos sacudir esse coreto aí, não vai ficar isso aí desse jeito. E aí aproveita para entrar onde a corrente está aberta. Vai ser na linha da corrente, um médium desavisado. Às vezes, até que quando é um só, o mundo espiritual isola, compensa essas energias, mas às vezes, quando está cheia ali a plateia lá de fora, trabalho de desobsessão pesado, e ali 5, 6 esperando, e aí um que vai ser uma reconsulta, ou não é reconsulta, é um trabalho mais leve, e ele vai assistir todo aquele processo de desobsessão, mas não porque ele vai entrar naquela corrente, ele vai ser atingido por essas energias deletérias e causa muita irritação em quem está esperando. Isso eu sei por testemunho de vários que relataram, dizendo assim, olha, eu não estava mais aguentando lá dentro, eu tomei o passe, estava bom, mas fiquei lá assistindo, demorou um pouco, mas começou a me dar um negócio, eu tenho que ir embora, se aquela porta tivesse aberta, eu teria ido, porque aí é aquela coisa, a rotação, ele quer que vai lá abrir a porta e tal, e eles esperando. E isso é uma coisa que tem relatos nessas obras do André Luiz e outras obras que dizem que esse processo de irritação ele é normal, entre aspas, porque é um processo fluídico de energias deletérias que estão naquele ambiente, na corrente mediúnica. E agrava-se quando a corrente está aberta. O que, então, para ficar assim, da semana passada, sabe como os espíritos bem, eles são impulsionados magneticamente a qualquer ambiente, da mesma forma, a desobsessão, essa cura dessa enfermidade não se dá em poucos minutos. Não se dá em poucos minutos. Não é com meia dúzia de estralos que nós vamos resolver um problema que envolve, às vezes, centenas de anos para trás. É uma mudança de comportamento e que pode até dar tudo certo na corrente ali, mas se aquele que está envolvido com um processo obsessivo não mudar sua atitude mental, em 2, 3 dias, às vezes até agrava, porque vem a recaída, e da recaída já não volta mais, como muitos também que podiam voltar e não voltaram, e aí é um processo, né? Cada um tem inserido. Mas cabe a nós o quê? Nós estamos aqui estudando a mediunidade, estudando os fenômenos mediúnicos, e a gente tem que aprender, a gente tem que... Hoje já não faria muita coisa que já fiz, assim como, no futuro, a gente tem a compreensão melhor como é que deve se dar tudo isso. É lamentável que, assim, não tem uma sintonia desse degrau que a gente vai tendo de estudar mais e mais e comparar o assunto teórico com as coisas que a gente já vivenciou e que outras que ainda muitos vão vivenciar, quem está ainda inserido nesses trabalhos. Mas eu acho que é isso aí, pessoal. Nós vamos até avançar semana que vem nessa da obsessão. Isso aí tem várias obras no Mensageiros, em outros e tal, no Nosso Lar, tudo tem esse processo obsessivo é da natureza humana, porque todos nós somos médiums. Todas as pessoas têm a capacidade de invocação do plano espiritual. Quando a gente está orando, quando a gente está meditando, quando a gente está pensando de uma forma determinada, em determinada situação, envolvendo outros encarnados e desencarnados, nós estamos em processo mediúnico. Quando a gente deseja o bem para alguém, até quando a gente sente raiva, um desconforto com alguém, nós mediunicamente estamos mandando emanações. E como essas emanações elas chegam mais rápido,
porque o nosso padrão vibratório, a nossa sintonia aqui na região umbralina da crosta terrestre, elas conseguem se locomover de uma forma mais rápida do que as nossas invocações ao alto. Então, vejam quanto que nós somos todos médiuns e não necessariamente nós temos que exercitar a mediunidade de forma ostensiva, e sim pensamento. O nosso pensamento desejando determinada coisa, nós invocamos esse plano espiritual. E aí que se chama, eu vou chamar a forma pensamento, Se o pensamento tiver uma fotografia de que nós estamos vibrando para o alto, a forma pensamento vai ser elevada. Os espíritos identificam isso. E quando nós estamos para baixo, quando nós estamos em estado de melancolia, uma tristeza profunda, e atrelado, às vezes, a outros encarnados ou desencarnados, nós atraímos os adversários desses outros envolvidos, e aí nos fortalecemos no nosso propósito de se vingar, de querer desejar, às vezes, o mal de alguém e tal. São deformações que, entre aspas, também pode ser normais pela nossa imperfeição, mas cabe a cada um se dar conta: não devo vibrar desta forma, não vou me vincular a coisas que já me prejudicaram no meu passado, porque hoje estamos tendo uma outra consciência, e isso é que é o mais importante de todas essas coisas que a gente tem estudado. Então é isso aí, pessoal, nós vamos levar o nosso pensamento, como em todas as semanas, de gratidão ao alto, a Jesus e a todos os seus mensageiros, a todas as entidades que nos guardam através da Casa Lucas de Assis, aos nossos mentores, orientadores, aos nossos amigos espirituais. A nossa invocação para que eles sempre estejam no nosso caminho, nos auxiliando, nos levando a um estado de reflexão, que nos auxilie no nosso desdobramento noturno, através do nosso sono, a melhor compreender os fenômenos da vida e procurar ser uma pessoa melhor a cada dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Isso aí, pessoal.